Glórias a Deus, Deus me ama e nós também precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, porque o amor de Deus para conosco é incondicional, viu, amados? Glórias a Deus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no primeiro livro de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 2. Primeiro livro de João, capítulo 2. Primeiro João, capítulo 2, a partir do verso 12. Primeiro João, capítulo 2, a partir do verso 12 ao verso 14. Amém, irmãos? Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar, amados? Coloque a mão sobre o seu coração. Aquele irmão ou aquela irmã que for movido pelo Espírito Santo de Deus, faça essa oração apresentando o momento da mensagem e os nossos corações ao Senhor. Sim, meu Pai. Amém, ó Deus. Sim, meu Pai, tem misericórdia, Deus. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor com as suas palmas e com a sua boca, louve ao Senhor, amado. Glórias a Deus, aleluia! Glórias a Deus. Amados, esse texto que nós acabamos de ler aqui, Paulo está falando dos filhinhos, dos jovens e dos pais. Mas Paulo não está falando do jovem, não está falando do pai carnalmente e dos filhinhos que são filhinhos. Mas João está escrevendo sobre os filhinhos na fé, os jovens na fé e aqueles que são pais na fé, que são aqueles que já são maduros na fé. E uma coisa que nós podemos observar nesse texto bíblico, que o apóstolo João, ele está falando das fases da vida cristã, como nós acabamos de ler aqui, filhinhos, jovens e pais. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas dele, ele vê os cristãos como aqueles que formam a igreja de Cristo. A visão do apóstolo Paulo é que nós formamos a igreja de Cristo. Já a visão do apóstolo Pedro, ele nos vê como rebanho, como nós se fôssemos ovelhas, estivesse no aprisco e Jesus o nosso pastor. E a visão do apóstolo João, ele nos vê como membros da família de Deus,
tanto a visão do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, estão corretíssimas, mas cada um tem uma visão diferente. E aqui na visão aqui do apóstolo João, João aqui está fazendo uma comparação, vendo-nos como uma família. E nós fazemos parte dessa família celestial. Então, pelo novo nascimento, é que nós somos introduzidos na família de Deus. Irmãos, não tem jeito de você fazer parte da família de Deus se você não nascer de novo. Você pode ser membro há 20 anos de uma igreja, você pode ser pastor, você pode ser diácono, você pode ser o líder do louvor, você pode ser o tesoureiro da igreja, você pode ser a pessoa mais crente de idade aqui na igreja. Mas para você poder participar, para você poder ser membro da família de Deus, não membro de igreja, eu estou falando da família de Deus, você e eu precisamos nascer de novo. Jesus chegou para Nicodemos e falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. O que é nascer de novo? É você fazer uma volta de 180 graus, é você mudar a sua direção de vida. Tem pessoas que elas fazem uma volta de 360, ela volta para o mesmo lugar, ela só trocou de religião. Eu era católico, agora eu sou protestante. Eu era da Testemunha de Jeová, agora eu sou batista. Eu era da Batista, agora eu sou metodista. Eu era espírita, agora eu sou católico. Eu era espírita, agora eu sou evangélico. Então, e a vida continua a mesma. O palavreado, o gesto, as ações, as atitudes, os pensamentos, só continuam quase a mesma coisa. Ela só melhorou um tiquinho, porque ela fez uma conversão de 360 graus. Ela só saiu de um lugar fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, ela está no mesmo lugar. E ela tem coragem de falar assim: quando eu era espírita, eu fumava 4 maços de cigarro. Agora que eu virei crente, eu só fumo 1. Quando eu era católico, eu tinha 3 amantes. Agora que eu estou na igreja evangélica, eu tenho só uma. Quando eu era ateu, quando eu não acreditava em Deus, eu bebia todos. Agora que eu estou conhecendo a Jesus, eu só tomo 2 dedinhos. Sabe, amados, isso o que é? É uma pessoa que fez um 360 graus. E conversão, nascer de novo, é você tomar uma posição 180 graus, é você tomar o caminho oposto que você vivia quando não tinha Jesus. Então eu quero que você saiba nessa noite, para você querer participar e ser membro da família de Deus, no dia que você morrer, se você quiser ir morar no céu, se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, você precisa nascer de novo. Foi Deus que estabeleceu essa regra. Se nós não nascemos de novo, nós não entraremos no reino dos céus. Então João está mostrando para nós que se nós quisermos entrar no céu e ser membros do corpo, da família de Deus, só nós vamos conseguir ser membro da família de Deus pelo novo nascimento. Depois, quando você nasce de novo, quando você tem aquela experiência com Jesus, quando você vê que agora você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, em seguida, normalmente, vem o crescimento espiritual. Agora você está crescendo espiritual. Igual a Débora, né? A Debrinha estava aí, está cada vez mais bonita, né? Graças a Deus aparece com a mãe, né? Bem que não puxou o pai. Estou brincando, viu, Du? Viu? Mas assim, vai crescendo, vai aquela fase. Agora você, quando aceita Jesus, a primeira fase na nossa vida cristã é criança, é sermos criança. E criança
é apegada às coisas visíveis. Se você pegar a Débora lá, o Arthur, os meninos menores aí, se você falar assim, pensa aí que você está passeando lá na Disneylândia, o menino vai falar, você está doido? Você precisa mostrar brinquedo para eles precisam tocar. Não, eu quero brinquedo, eu não quero Disneylândia não, eu quero o brinquedo, não quero pensar que eu estou lá no Beto Carreiro, eu não quero pensar que eu estou lá no Parque Municipal. Mãe, eu quero o brinquedo. E se você der um brinquedo para os meninos, se eles apaixonar com aqueles brinquedos, vai longe. Por quê? Porque crianças são apegadas às coisas visíveis. Ela tem altos e baixos. E na vida cristã, a maioria das pessoas que começam sua vida como criança, tem altos e baixos. O ruim, amados, a fase horrível da criança espiritual é quando ela não desenvolve. Ela tem 2 anos, está na igreja, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ela está esses altos e baixos. Ela está altos e baixos. Ela coloca a mão no arado, depois olha para trás, se arrepende. A pessoa que é criança na fé, ela não é uma pessoa confiável espiritualmente, ela não transmite segurança. Para que eu fui escolher o cargo para esse ano lá na igreja? Meu Deus do céu, por que eu fui ser influenciado? O pastor fechou a cara para mim, eu aceitei por força, eu aceitei por medo, as pessoas me oprimiram lá para eu aceitar, agora eu estou arrependido, eu não devia ter feito isso. Isso muitas vezes é crianças espirituais. As crianças, elas são apegadas às coisas visíveis, as crianças não são confiáveis, elas não transmitem segurança. Você não pode sair e deixar seu filho de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade sozinho dentro da sua casa. Você não pode deixar seu menino de 4 anos, 5 anos, falar, vai lá na padaria comprar um pão. Você não pode, por quê? Porque a criança não transmite segurança. E a fase de criança ruim na vida dos crentes é quando essas pessoas não crescem espiritualmente. Olha o que Paulo está falando sobre as crianças espirituais. Abra sua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 8. Gálatas, capítulo 4. Olha o que Paulo está falando. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 8 até o 11. Olha o que Paulo está falando sobre as crianças espirituais que há na igreja. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai-vos dias, meses, tempos e ano, receio de vós, que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Tem crente ainda que guarda esses negócios, guarda dia de sábado, comemora o Natal, precisa comemorar a Semana Santa, precisa fazer voto, precisa fazer as coisas, precisa guardar meses, guardar dias. E Paulo fala assim, será que vocês vão voltar ao tempo? Será que eu tenho pregado em vão? Pastor, o culto hoje não foi bom. Por quê, irmã? O louvor foi tão ruim, pastor, eu não senti arrepio. Pastor, eu nem chorei. Pastor, eu fiquei mais sentada do que em pé. Pastor, tem vezes que eu choro, mas o louvor hoje não estava cheio do Espírito, não.
Hoje, pastor, não teve aquela oração de arrepiar, não teve sapatinho de fogo, pastor, não teve gente caiu, pastor, pastor, louvor, pastor, então a palavra. Você veio aqui para poder adorar, prestar um culto a Deus, ou você veio aqui satisfazer uma necessidade sua espiritual? Uma vez uma irmã falou, pastor, o louvor não foi bom hoje, não gostei de nenhuma das músicas. Eu falei, irmã, nós viemos aqui para adorar você ou a Deus? Não, mas irmã, então o problema está com você. Está com você, irmã. Pastor, e a palavra? Mas irmã, o problema está com você também em relação à palavra. Então, irmãos, tem muitas pessoas ainda que estão presas às coisas do passado, às coisas do Velho Testamento, as coisas lá que precisa. Eu para poder receber alguma coisa de Deus, eu preciso fazer um voto. Eu vou fazer um voto de não comer carne, eu vou fazer um voto de não tomar refrigerante, eu vou fazer um voto de não comer maionese, porque maionese Hellmann's significa em inglês, traduzindo para o português, homens do inferno. Pastor, eu não vou comprar o carro Maréia, porque o Maréia foi consagrado ao diabo. Pastor, eu fiquei sabendo que o macarrão Vilma não pode comer, porque o dono lá é macumbeiro. Irmãos, pastor, eu não posso receber nenhum brinquedo da Disneyland, lá tudo é consagrado a demônio. Irmãos, para com isso. Aqui Paulo fala, temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós. Irmãos, vamos amadurecer. E aqui Paulo, João fala, filhinhos. João aqui no capítulo 2, 1 João capítulo 2, João começa dizendo, filhinhos. Filhinhos significa que tem crente ainda preso no passado, por não ter recebido pela fé o perdão. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Irmãos, se você ainda está preso lá no seu passado, por causa de um pecadinho, por causa de um pecadão, por causa de um pecado que você cometeu, você está completamente errado. Jesus, a Bíblia fala, filhinhos, você precisa saber de uma coisa, meu filho, que os seus pecados são perdoados por amor do nome de Jesus. Seus pecados já foram perdoados, irmãos. Irmãos, eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca ouviu falar. Até os pecados que você vai cometer daqui a 10 anos, eles já foram perdoados, porque o sacrifício de Jesus, ele é completo. Ele não é meia boca, não. O sacrifício de Jesus pode atingir até hoje. Aí se eu amanhã pecar, não, irmãos. Os pecados, a Bíblia fala que os pecados foram perdoados. Mas saiba de uma coisa, tem uma vírgula. Quando você comete um pecado, ele precisa ser cometido por causa de uma falha, um acidente. Porque quando você comete um pecado que você está premeditando, você está planejando, você está montando um pecado no seu coração, na sua cabeça, aí isso é maldade. Aí Deus vai tratar com você, meu amado. Porque tem muitas pessoas, amados, vive se castigando, vive de flagelos espirituais. Eu não mereço ser feliz porque eu cometi esse pecado há 20 anos atrás. Eu não mereço ter bons filhos, que eu não fui um bom filho. Eu não mereço ter uma boa casa, porque eu roubei a casa do meu irmão na herança. Eu não mereço ter um carro, porque eu preciso pagar mesmo pelos meus pecados, eu fui mal. Eu não mereço ter saúde, porque eu acabei com a saúde da minha mãe, eu acabei com a saúde da minha esposa, do meu marido. Aí a pessoa fica se flagelando espiritualmente por causa de atos de pecados que ele cometeu. E aqui João está falando
que esse tipo de pessoa que pensa dessa maneira, eles são filhinhos ainda na fé. E João começa dizendo: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Irmãos, os seus pecados já foram perdoados, os seus pecados já foram apagados. A Bíblia fala: não vos lembreis das coisas passadas. E tem pessoas que ficam autoflagelando por causa de situações que deram errada no passado, e agora elas ficam na cabeça, em cima da cabeça, uma nuvem preta, cheia de raio, que vai cair um toró. Eu não mereço tomar ceia, eu não mereço voltar para a igreja, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu não mereço estar no meio do povo de Deus, se eu morrer eu sei que eu vou para o inferno, porque minha vida está errada. Se você age e pensa dessa maneira, porque você é filhinho na fé, porque você é filhinho, porque na hora que você poder crescer espiritualmente, você vai ver que seus pecados foram perdoados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amados. Meu irmão, em nome de Jesus. Olha quando João fala dos filhinhos, aqui João está dando uma ênfase, um cuidado para os filhinhos, por causa das suas inexperiências espirituais, por falta das suas maturidade cristã. Olha o que João está falando no verso 18, 1 João capítulo 2, olha a ênfase que João dá aos filhinhos, versículo 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente ao Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é cerca dos que vos procuram enganar. Sabe o que João está falando para os filhinhos? Filhinhos, permaneça firme na igreja onde Deus te plantou, não sai não, porque se você viu aqueles que estavam no meio de nós, eles saíram e não voltaram, é porque eles não eram dos nossos, eles não aguentaram ficar plantados na verdade. E João começa assim, filhinhos, cuidado com o anticristo. Já viu esses crentes que mudam de igreja? Eu não vou ficar mais nessa igreja que o pastor me maltratou, eu não vou ficar mais nessa igreja que eu não tenho lugar em algum ministério, eu vou sair da igreja porque foi o meu aniversário, o pastor não me ligou, ninguém foi lá me visitar, eu vou sair da igreja porque eu estava passando por problema, ninguém foi atrás de mim. Isso são filhinhos na fé, são pessoas, crianças na fé, e João está recomendando, dizendo, filhinhos, permaneça onde Deus colocou vocês. Olha o verso, capítulo 2, o verso 28, filhinhos, agora pois permanecei nele,
para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Olha o capítulo 3, verso 7. 3:7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como é aquele que pratica o evangelho. Olha o verso 18, capítulo 3, verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Essa palavra fatos aí, fato, no original está dizendo assim, atos de ajuda e de verdade de acordo com a Bíblia. Porque os filhinhos, eles gostam só de amar de palavra. Mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. E é verdade, sai do coração. Mas os filhinhos não têm condições de fazer nenhum ato, praticar nada, porque eles são crianças. E aqui João está falando, ó filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de obras, de ações, porque lá Tiago fala, a fé acompanha as obras são acompanhadas pela fé. E aqui João ainda continua falando no capítulo 4, verso 4. 1 João 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Capítulo 5, verso 21. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, cuidado com os falsos deuses do mundo moderno. Paulo não está falando de idolatria de Maria, de Iemanjá, de São Judas Tadeu. João está falando assim, ó, cuidado com os falsos deuses do mundo moderno. Cuidado, filhinhos. Então, amados, aqui João deu mais ênfase aos filhinhos, deu mais cuidado para os filhinhos, por causa da sua inexperiência espiritual. Olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 14 e 15. Olha o que Paulo diz. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha, essa artimanha aí, pela esperteza dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Porque não sejamos como meninos. Menino, o que você fala, eles vão, ó, Papai Noel está lá, brrr. Ah não, a Branca de Neve está aqui, brrr. Corre. E muitas vezes somos nós. Você está aqui na igreja, aí fica sabendo que lá numa igreja vizinha, ou num bairro vizinho, tem um profeta que revela. Aí vai lá, você vai lá, eles falam, ó, Deus vai te dar um carro, Deus vai te curar, Deus vai te dar uma mulher nova, vai te dar um novo marido. Nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus, vou lá. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Até hoje não aconteceu nada daquilo que me falaram. Eu acho que eu vou voltar para a igreja. Aí volta. Aí depois tem outro vento de doutrina, vai para outra igreja. E sabe o que Paulo está falando? Não sejais como meninos. Fica no vento de doutrina,
fica procurando Deus falar. Não, eu vou atrás daquela profeta, daquele profeta, eu vou atrás daquela irmã, daquele irmão, eu vou lá naquela igreja para Deus falar comigo. Ô irmão, para Deus falar com você, você não precisa ir atrás dele, não, ele está dentro de você, meu irmão. É menino que faz isso. Qual que é mais fácil? Você levantar de madrugada, orar, se humilhar diante de Deus, quebrantar o seu coração para Deus falar com você? Ou é mais fácil ir atrás de um profeta? Claro que é mais fácil ir atrás de um profeta. Se você se quebrantar na presença do Senhor, em oração, em jejum, se você levantar de madrugada, se você se arrepender dos seus pecados, se você mudar de vida, Deus vai falar com você claramente, meu amado. Se Deus não está falando com você, a culpa é sua. É porque você não está buscando a Deus. A Bíblia fala assim: aquele que me buscar verdadeiramente, buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora nós vamos passar para a parte dos jovens. Lá em João, voltamos lá em João, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Olha o que João está falando aqui, no verso 13, na metade do verso 13. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. O que é ser jovem espiritualmente? Você ser espiritualmente jovem é você ser forte, viril. Espiritualmente é você estar bem fixado na palavra. Como que Jesus venceu o diabo? Pela palavra. O crente jovem, João está falando assim: jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Aquele que é jovem espiritualmente, ele vai vencer o maligno. E como que uma pessoa vence o maligno? É através da palavra, irmãos. É através de conhecimento bíblico, é através da sua prática, da palavra de Deus. Olha o que está escrito lá no Salmo 119. Salmo 119. Olha o que está escrito lá no Salmo 119, a partir do verso 9. Salmo 119, versículo 9, até o verso 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. Aí ele responde: de todo o meu coração tenho te buscado, não me deixe desviar dos teus mandamentos, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem faz isso é porque é jovem espiritualmente. É uma pessoa que já saiu de ser filhinho, já saiu da infância, já saiu da adolescência espiritual, agora está se tornando um jovem. Um jovem. Olha o que está escrito lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14. João 14, 21. João capítulo 14, verso 21. Olha o que Jesus está falando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Isso é ser jovem espiritualmente. Jesus está dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Isso aí já é o jovem, já é o pai espiritual. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E o meu Pai o amará, eu e o meu Pai o amarei, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Olha o que está escrito em João capítulo 15, só pula um versículo à frente, um capítulo à frente. João 15, 10. João capítulo 15, verso 10, é só pular um capítulo à frente. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, olha que promessa, irmãos. Olha a proposta que Deus está fazendo para mim e para você nessa noite. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, nós vamos permanecer no amor de Deus. Esse permanecer aí está falando nos cuidados. Deus vai ter cuidado de você. Quem vai cuidar de você é o amor de Deus. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, eu permaneço no amor do Pai. Você não quer que Deus tome conta da sua vida? É simples. É só você não guardar os mandamentos do Senhor. Versão Domingos. Se não guardardes os mandamentos do Senhor, não permanecereis no seu amor. Se não guardardes os meus mandamentos, o meu Pai e eu não te amaremos. Nesse não te amaremos, não teremos cuidado com você. Porque você falou, Senhor, eu não preciso do seu cuidado, eu me viro. Eu me viro. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecereis sobre o meu cuidado. Isso é o jovem. Agora vamos pular para os pais. Abre a sua Bíblia lá em João, lá em 1 João outra vez. Volte a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 12. No verso 13, 1 João 2,13. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Quem que são os pais na fé? Você quer saber se você é um pai na fé? O pai na fé sabe quem é realmente Deus. O pai na fé sabe o que Deus quer dele. O pai da fé sabe como agradar a Deus. O pai da fé sabe como chegar até Deus. Lá em João capítulo 14, não precisa abrir a sua Bíblia. Tomé faz uma pergunta para Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Tomé pergunta assim, Senhor, qual é o caminho? Qual é o caminho? Isso é para o filhinho. O filhinho na fé não sabe o caminho direito, como agradar a Deus. Mas o pai, aí Jesus responde, você sabe, você conhece o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saber o caminho é você conhecer a vontade de Deus. Tomé era uma criança ainda na fé. Quando eles falaram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado, o que Tomé falou? Eu acredito só se eu tocar na chaga de Jesus e se eu ver ele pessoalmente.
O pai na fé não. O pai na fé sabe quem Deus é realmente. O pai na fé sabe, conhece Deus, ele sabe como agradar a Deus. Ele sabe que Deus é poderoso. Filipe também depois faz uma pergunta para Deus, para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus responde para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você não tem visto o Pai? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. E muitas pessoas estão assim na igreja. Senhor, me mostra o milagre. Senhor, se o Senhor me ama, faz isso por mim. Senhor, me mostra Deus, me mostra um anjo. Senhor, me mostra um milagre. Senhor, me dá um sinal. Está igual Filipe. Senhor, nos mostra Deus, está bom para nós. Aí Jesus se entristece e fala: Filipe, eu estou tanto tempo com você, você não sabe que eu e o Pai somos um? Aquele que vê o Pai, vê a mim. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Sabe, amado, há tanto tempo estou convosco. Jesus responde para Filipe. E quantas pessoas estão tanto tempo na igreja, com Deus, conhecem a Bíblia, e muitas vezes fica em dúvida: eu perdoo ou não perdoo aquele irmão que me ofendeu? Eu dou o dízimo ou não dou? Eu oro ou não oro? Eu leio a Bíblia ou não leio? Será que Deus me ama? Será que Deus existe? Será que o Senhor é comigo? Será que eu estou em comunhão com Deus? E a pessoa está tanto tempo na igreja, e muitas vezes tem dúvida em relação a essas coisas. Será que eu sou salvo? Será que eu sou um homem de Deus? Será que eu sou crente? Será que Deus me ama? Será que Deus vai me abençoar? Será que eu vou passar fome? Será que eu vou morrer dessa doença? Será que eu vou morrer assim? Será? E Jesus fala: tanto tempo estou convosco e você não tem descrido em mim? Mas o Pai, aquele que é Pai na fé, ele conhece o amor de Deus, ele tem comunhão com Deus. Aquele que é maduro na fé, é um pai na fé, é o contrário disso tudo. Ele sabe quem é Deus, ele tem convicção das coisas de Deus. Mas podemos observar uma coisa em comum, que tanto os filhinhos, os jovens e os pais, João faz um apelo para cada um deles, que todos devem ter comunhão com Deus. Você vai ver lá escrito: pais, conheceis Deus; jovens, conheceis Deus; filhinhos, conheceis Deus. Sabe o que João está falando? Que se nós não tivermos comunhão bíblica, se nós não tivermos uma comunhão verdadeira com Deus, nós não vamos crescer espiritualmente, nós não vamos conseguir ser maduro. Você quer crescer espiritualmente? Você quer sair da fase de meninos na fé? Tenha comunhão com Deus, amado. Firma a sua vida na igreja, com Deus. Tenha comunhão com os irmãos. Pratique a palavra de Deus. Você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo, amado. Você pode ter pecadinho, você pode ter pecadão, você pode estar certo ou errado diante dos homens ou de Deus, mas você precisa estar fixado no corpo de Cristo. Se você, Jesus fala, se a videira não der fruto, ele o corta. É você que vai escolher se você vai ser podado ou cortado. Podado é para dar uma poda, para dar mais fruto, mas se for cortado, acabou. E aqui João está nos ensinando que nós devemos ter comunhão para que possamos crescer, ser maduros na fé, ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E o que nós temos mais nas igrejas são meninos na fé.
nem meninos, bebês na fé. Crentes pirracentos, crentes casquinha de ovo, crentes tudo acha ruim, imaturos, crentes que não têm aquela convicção da sua fé. E se você ler a primeira carta de João, você vai ver que João recomenda mais as coisas para os filhinhos. João está falando, filhinhos, cuidado, não deixa ninguém te enganar não, porque você está vivendo uma fase que você está em perigo, você precisa sair dessa fase, você precisa se tornar jovem, você precisa se tornar um pai na fé, para o dia que Jesus voltar, você não for pego de surpresa. As pessoas hoje ficam com dúvida, será que Deus me ama? Será que Deus gosta de mim? Será que eu devo perdoar aquele irmão? Será que eu devo aceitar ele de volta? Será que eu devo voltar a conversar? Será que eu vou para a igreja? Será que eu tomo ceia? Será que eu dou o dízimo? Será que eu devo entrar na igreja para poder participar do corpo de Cristo? Será que eu devo ir na frente de um ministério, estar presente na frente da igreja? Será que Deus me ama? Será que Deus gosta de mim? Eu vou sair da igreja porque o pastor não me respondeu. Aquele irmão me ofendeu. Aquele irmão me deu calote. Eu vou sair da igreja porque ninguém liga para mim. João está falando esse tipo de pessoas. Precisa tomar bastante cuidado. Facilmente elas são levadas a ventos de doutrina. Qualquer coisinha acha ruim, qualquer coisinha está magoado, qualquer coisinha está triste, qualquer coisinha está ofendido, não sabe perder, não sabe levar prejuízo, não sabe levar desaforo para casa, precisa sempre prevalecer o direito à palavra da pessoa. E João fala, filhinhos, cresçam, amadureçam, para que vocês possam vencer o maligno. O maligno só vence quem é jovem. Os filhinhos ainda ficam lá presos no passado. Eu estou passando por isso que eu mereço, isso é castigo de Deus, eu estou pagando. Não é assim, amado. O amor de Deus não é assim. Você pecou? Se você se arrepender verdadeiramente, Deus apaga os seus pecados. E Deus tem poder de nenhuma consequência acontecer. Vai depender de você, vai depender do tamanho do seu arrependimento, vai depender do tamanho do seu amor, vai depender do tamanho do seu compromisso para com Deus. Irmãos, se você pegar aqui o Novo Testamento, você vai ver que o pior de todos aqui, assim, em relação às coisas do mundo, foi o apóstolo Paulo. Paulo era terrível. Paulo era terrível. Quando ele converteu, ele tomou uma posição com Deus e ele disse, nenhuma condenação há para mim, agora eu estou em Cristo Jesus. As coisas velhas que eu pratiquei lá no passado, eu matei Estevão, eu matei vários apóstolos, eu matei cheio de crente, eu fiz tanta maldade, acabei com tantas igrejas. As coisas velhas passaram, ficaram, agora tudo se fez novo. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu nem chamo mais Saulo, agora eu chamo Paulo. Isso é pela fé, você aceitar o amor de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, permita Deus te amar. Deixa Deus ficar apaixonado com você. Deixa Deus tomar o lugar dele que lhe é devido na sua vida, no seu coração. Para de colocar barreira para Deus. Deus, eu não mereço ser bem-sucedido espiritualmente, financeiramente, materialmente. Eu não mereço ter um bom marido, eu não mereço ter uma boa esposa, eu não mereço ter bons filhos, eu não mereço ter uma vida boa nesse mundo, porque, Senhor, há 20 anos eu fiz isso, há 20 anos meu pai fez isso comigo, há 20 anos a minha mãe me abandonou, eu mereço. Para com isso, irmãos. O sacrifício de Jesus é 1000 vezes maior do que fizeram com você, meu amado. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que amam a Deus.
Se você confessou os seus pecados, meu amado, seus pecados estão perdoados. É que eu falei aqui terça-feira passada no estudo bíblico. Se tem alguma mulher que já dormiu com toda a torcida do Atlético, o dia que ela converteu verdadeiramente aos olhos de Deus, ela é tão pura, tão virgem como uma virgem verdadeira. Irmãos, se Deus não te condena, quem vai te condenar? Se Deus fala que você é justo, que você é justificado, quem te condenará? A Bíblia fala assim: importa, é o que eu penso de vós. O que vale é o que eu penso de vocês. Não é o que a pessoa pensa de você. Não é o que você pensa de você mesmo. O que vale para mim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Eu é que sei. Deus disse. Sabe esse pensamento que você tem aí? Deus não está nem para isso. O que vale é o pensamento de Deus a seu respeito. E sabe qual é o pensamento de Deus a seu respeito? Ele te ama, Ele perdoou os seus pecados, Ele quer te dar uma nova oportunidade, Ele quer te dar 1, 10, 20, 50 oportunidades, quantas oportunidades for preciso. Aí muitas vezes você sai da igreja, sai da presença de Deus, sabe por quê? Você preocupa o que os outros pensam de você. Se você preocupar o que as pessoas pensam de você, você nunca terá condições de agradar a Deus. Ou você agrada a Deus e despreza as pessoas, assim, desprezar não é deixar as pessoas de lado, não. A Bíblia falou, importa você obedecer a Deus do que agradar os homens. Se você for tentar agradar os homens, não, na hora que eu parar de fumar, na hora que eu parar de beber, na hora que eu parar de adulterar, na hora que eu parar de fazer coisa errada, eu volto para a igreja. O que as pessoas vão pensar de mim ou com essa vida lá na igreja? Então você nunca vai conseguir agradar a Deus, você nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus. Mas no dia que você falar assim, eu vou para a igreja do jeito que eu estou, não estou nem aí o que o pastor vai pensar de mim, mas eu estou indo para a igreja para poder consertar a minha vida, ainda que eu leve 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas vai chegar um dia que eu vou consertar a minha vida. Importa você agradar a Deus do que agradar os homens. É isso que se chama maturidade. Isso se chama conhecimento do amor de Deus pela sua vida. Porque o dia que você tiver o temor humano, eu não entro lá na igreja porque eu não sou digno de estar ali. Eu não entro ali nesse ministério porque eu não sou digno de estar ali. É porque você não conhece o amor de Deus. Porque no dia que você conhecer o que Deus pensa de você, no dia que você souber o que Deus quer fazer por você, você vai se tornar um jovem na fé. Muitas vezes você não tem recebido os bênçãos, grandes bênçãos, porque você já tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, que é filhinhos ainda na fé. Você é aquela pessoa ainda na fé. Gugu, dadá, dudu, gaga. Irmão, fala devagar com aquele irmão, fala com bastante cuidado. Para conversar com aquele irmão, com aquela irmã, você precisa pisar nas cascas de ovo, porque qualquer coisinha ele se ofende, ele vai falar que sai da igreja, ele vai falar que é ofendido, ele vai falar que ninguém gosta dele, ele vai se sentir o desprezado da igreja. Se você falar dessa maneira com ele, você vai desviar, você vai levar para o inferno. Para com isso, amado. Aqui João está nos ensinando que para entrarmos, fazermos parte da família de Deus, precisa haver um novo nascimento, depois vem a fase de filhinhos, de criança, depois vem a de jovem, depois vem a de pai. E é você que vai estabelecer o tempo que você vai ficar em cada fase da sua vida. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, amados, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, amado. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre o seu coração e peça ao Senhor agora, amado,
Em nome de Jesus, sabedoria, 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 para que você venha se tornar um jovem na fé, um pai na fé. Já é momento, amado, de você dar fruto. Já é momento, amado, de você dar fruto. Já é momento você gerar discípulos. É momento você sair dessa fase de vida que você está vivendo, meu amado. Já é momento de você poder crescer, amado. Já é momento de você se tornar um pai aqui na igreja, um pai aqui na igreja. Você ser aquele homem, aquela mulher que venha ser exemplo de vida. Já passou a hora de você poder dar fruto, meu amado. É momento de você se arrepender agora, sair dessa fase que você já está vivendo há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, meu amado. Entra ano e sai ano, você está continuando com as mesmas atitudes, o mesmo jeito, os mesmos palavreados, os mesmos pensamentos, os mesmos gostos, as mesmas dúvidas. É o momento, meu amado, em nome de Jesus. É o momento, meu amado, essa palavra é para você, meu amado. É o momento que você deve agora tomar uma posição diante de Deus, amado. É o momento de você sair dessa fase que você está, meu amado. Poder frutificar para o reino de Deus crescer, meu amado. Deus conta com você, meu irmão. Minha irmã, Deus conta com você. Não importa a situação que você se encontra. Se você vê a vida de Davi, vê a vida de Gideão, vê a vida de Moisés, se você analisar a vida desses homens, eram homens que no momento que foram chamados por Deus estavam fracassados, estavam em pecados, estavam desgostosos da vida, estavam desiludidos com a vida, principalmente com Deus, estavam cheios de dúvida em relação a Deus, mas o dia que Deus chamou a cada um deles, pela fé eles falaram assim: eu vou tomar uma posição, eu vou escutar essa palavra do meu Deus, eu vou pela força do Espírito Santo. A parte que me cabe é eu mudar de vida, eu mudar de atitude. A parte que me cabe é eu falar sim e agir conforme o sim. Então, amados, pela mesma atitude desses homens, toma essa posição nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite, não para te condenar, não para falar que você está em pecado, que você é pecado, mas Ele está te chamando para você tomar uma atitude. Vinde a mim do jeito que estais. Vinde a mim do jeito que estais. Leproso, fedorento, mal cheiroso, em pecado, desacreditado, condenado, desprezado. Se você vier até a mim da maneira que tu estás, você verá o que eu vou fazer por você e através de você. Pare de ficar ouvindo a voz de Satanás. Você não merece. Você está em pecado. Você é um pecador, você é uma pecadora. Você não merece. Você é um desviado, você é um fraco. Você está assim porque você pecou há 20 anos atrás. É consequência do seu pecado. Isso é maldição. Pare de ouvir essas palavras, esses cochichos do diabo, meu irmão. Deus te trouxe nessa noite hoje para falar com você, e Deus está falando com cada um de você nessa noite, com cada um de nós, amado. Tome essa posição, saia daqui pela fé, saia daqui pela fé, meu irmão, pela fé. Eu vou ser um jovem espiritual, eu vou ser um pai espiritual, eu vou voltar o que eu era antes na presença do Senhor, e vou ser melhor ainda. Pai, aqui está, Senhor, a vida do teu povo, e nós te pedimos nessa noite, nos dá, Senhor, essa unção, nos dá essa força, de podermos sair dessa situação de mesmice, de pecado, essa situação de condenação, que a gente permite o diabo ficar condenando a gente, cada vez o diabo joga a gente mais lá no fundo do poço, e a gente fica aceitando os argumentos que o diabo inventa na nossa cabeça, usa até as pessoas para falar isso com a gente, e muitas vezes lá no fundo do nosso coração é verdade,
eu estou passando é por causa disso, é verdade. É mentira, meu irmão. Não vos lembrei das coisas passadas. Eis que faço tudo novo. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço tudo novo. Pai, dai-nos, Senhor, essa fé de tomarmos essa atitude, meu Pai. A partir de agora, depois dessa palavra que foi falada, foi ministrada, foi anunciada, só depende de nós agora. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, amado. Glórias a Deus, aleluia.